Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Dr. Wilson, médico urologista aqui do grupo Biocentro, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre câncer de pênis, tá? Uma doença extremamente prevalente aqui no Brasil e principalmente aqui na nossa região, a região Nordeste, onde o Piauí e o Maranhão são os campeões, infelizmente, na incidência dessa doença. Então, obviamente que a gente já percebe que é um câncer que está associado a condições socioeconômicas, né? A condições de higiene, principalmente, e a condições onde o paciente não tem ali um nível social de discernimento, de conhecimento sobre o que pode levar a essa doença, porque é uma doença que é normalmente prevenível, né? Bom, quais são os sintomas da doença? Normalmente aquela ferida, aquela úlcera ou até mesmo uma tumoração que se assemelha a uma verruga um pouco maior que aparece no pênis. Elas não cicatrizam, não desaparecem e aquela lesão ela vai evoluindo. O problema é quando muitas vezes o paciente tem um fator de risco que é a fimose, ou seja, quando a pele, que é o chamado prepúcio, recobre a glande, que seria a cabeça do pênis, essa pele esconde uma lesão. Então o paciente não consegue esticar essa pele, o prepúcio, e acaba então escondendo ali por debaixo dela uma ferida ou uma tumoração. Por isso mesmo que a fimose ela tem que ser tratada. Então, aproveitando para falar sobre os fatores de risco, então nós temos a fimose, é um dos principais. É muito difícil, é muito raro, não é impossível, mas é bem raro um paciente ter câncer de pênis sem fimose. Então, a fimose é uma condição, uma doença que ela normalmente acontece na infância. Nós homens nascemos com o que a gente chama de fimose fisiológica, e ao longo do nosso desenvolvimento, ainda no primeiro, segundo, terceiro ano, essa fimose ela desaparece, ela é resolvida às vezes espontaneamente, às vezes com necessidade de alguma pomada, algum creme que nós avaliamos e tratamos as crianças. Caso não se resolva essa fimose no futuro, ainda criança ou adulto jovem, ela deve ser resolvida muitas vezes com necessidade cirúrgica, né? Para que o paciente não venha a ter o risco aumentado aí de câncer, ou que ele perceba melhor se existir o surgimento de alguma lesão ali no pênis, tá? Então, além da fimose, existe um outro fator de risco, que é o HPV. É o vírus do papiloma humano, que é um vírus que está associado às verrugas. Ele é um vírus que ele está relacionado a países em desenvolvimento e a condições também socioeconômicas, condições de má higiene, mas também existe uma certa incidência em determinadas regiões onde já existe ali um potencial de contaminação, obviamente que é aumentado pelo não uso, né, do preservativo, tá? Hoje existe a vacina que protege contra alguns tipos de HPV e é interessante, já é praticado aqui no Brasil, inclusive disponível pelo SUS, a vacina para HPV, e que é feita ainda na puberdade, né, em meninas e em meninos também, tá? E um outro fator de risco que em alguns trabalhos mostraram é o que a gente chama de zoofilia. É uma prática comum em cidades de interior por alguns homens que acabam tendo prática sexual com animais. Então existe um fator de risco associado aí ao câncer de pênis na zoofilia, tá? Obviamente que a forma de prevenir é evitar esses fatores de risco, primeiro reconhecer a fimose, segundo, tratar a fimose quando indicado, e terceiro, evitar aí as más condições de higiene, não esquecer de usar o preservativo e, obviamente, não praticar a zoofilia, tá? A detecção ela deve ser estimulada, como qualquer câncer, a um diagnóstico precoce. O tratamento do câncer de pênis muitas vezes envolve cirurgia
E quanto maior essa lesão, quanto mais aprofundada está essa lesão, acaba que é uma cirurgia maior, uma cirurgia com uma ressecção maior, ou seja, uma mutilação maior para o paciente, tá? Então, quando a lesão ela ainda é pequenininha, a gente consegue preservar o órgão, então acaba retirando somente ali um pequeno nódulo, um pequeno ferimento, e o paciente vai estar com uma chance inclusive maior de cura, né? Então, o diagnóstico ideal é que seja precoce. Então, ao menor sinal de uma lesão, de um ferimento, de uma tumoração que não cicatriza, procura o médico, procura ser avaliado para evitar o diagnóstico tardio, tá? Bom, quando a gente identifica uma lesão suspeita, o recurso que a gente tem é a biópsia. Às vezes o paciente chega e muitas vezes ele aparece já com muito tempo, eles escondem, às vezes não veem, realmente não é culpa do paciente, ele não enxerga a lesão porque é uma lesão que se esconde, mas na grande maioria das vezes o paciente tem a lesão, ele até observa, mas ele negligencia e não procura o médico. Ele espera aquela lesão adquirir dimensões muito grandes, ou às vezes alguém da família já começa a estranhar um odor, né, algum outro sintoma que faz o paciente vir até o médico numa condição mais tardia, né? Mas o diagnóstico é feito através da biópsia. A gente tira, às vezes, sob anestesia local, retira um pequeno fragmento dessa lesão e manda para a patologia e é feito então o diagnóstico. Uma vez com o diagnóstico confirmando o câncer de pênis, aí o paciente então é indicado o tratamento, que normalmente é a cirurgia, né? Mas às vezes em condições onde a gente quer preservar o órgão, tem-se a radioterapia, numa condição inicial também, e numa situação paliativa ou até para tentar regredir um volume grande de doença, a gente tem a quimioterapia, que aí normalmente fica reservado para um caso já mais avançado. Obviamente que a gente não deve chegar a essa situação, né? Teve a suspeita, teve a fimose que não foi tratada ainda na infância, não deixa chegar a uma condição tardia, procura o urologista, certamente ele vai orientá-lo, vai ampará-lo e vai tratar da melhor forma possível, tá bom? Então se cuidem, procurem ter saúde. Um grande abraço.